Jorginho e Flamengo. Volante brasileiro naturalizado italiano que pertence ao Arsenal chegou a um acordo em relação ao tempo do contrato com o Flamengo. Jorginho e Flamengo se acertaram por um vínculo de 3 anos. Ainda a tentativa do Flamengo de trazer o Danilo, ou pelo menos os planos do Flamengo, de trazer o lateral da seleção, Danilo, 33 anos, mas que no Flamengo seria zagueiro, o que também não é tão novidade assim na carreira dele, porque ele joga nas duas aí, né? Se vai trazer o Danilo para repor, para recompor, ótimo, perfeito. Aí seria interessante e até melhor. Não tenha dúvida disso. Fala, nação! Sejam todos muito bem-vindos! E agora, né, nós vamos acompanhar as principais notícias sobre o Flamengo, que está simplesmente no mercado da bola em busca de reforçar o seu elenco, que já é muito forte. E nomes como Jorginho, volante do Arsenal da Inglaterra, Danilo, lateral / zagueiro da Juventus, e também Valentim Gomes, o zagueiro, estão na mira do Mengão. E os créditos aqui vai para o canal do Jorge Nicola, que trará ali algumas notícias, tá? E também ali o canal Placar TV, que vai comentar, né, sobre essas possíveis chegadas. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o Flamengo. Roda aí, produção! Jorginho e Flamengo. Volante brasileiro naturalizado italiano que pertence ao Arsenal chegou a um acordo em relação ao tempo do contrato com o Flamengo. Jorginho e Flamengo se acertaram por um vínculo de 3 anos. Ainda resta uma série de partes super importantes para que essa negociação avance, como por exemplo a questão salarial. Por lá, na Inglaterra, Jorginho ganha 3.200.000 reais por mês. O Flamengo vai exigir que o Jorginho aceite um vencimento bem menor. Hoje, os jogadores mais bem pagos do Flamengo ganham na casa de 1,5 milhão de reais por mês. Então o Jorginho não vai poder chegar ganhando o dobro do restante do elenco para não causar uma enorme celeuma. O Jorginho sabe dessa readequação financeira e discute com o Flamengo alternativas. Outro ponto importante, o Arsenal precisa aceitar a rescisão de contrato de forma imediata e gratuita. O Flamengo não quer pagar nada ao Arsenal pela liberação do jogador. Isso pode se tornar mais fácil se o Zubimendi, volante espanhol que pertence à Real Sociedad, for de fato contratado pelo Arsenal. O clube inglês negocia com a Real Sociedad a aquisição desse atleta e já se dispõe até a pagar o valor da multa rescisória de 60 milhões de euros. Só para completar o noticiário rubro-negro, contar que Valentim Gomes, zagueiro do Vélez Sarsfield, foi de fato oferecido para o Flamengo, causou boa impressão. A questão que pega é a pedida do Vélez, pelo menos 10 milhões de dólares. O Flamengo considera esse valor muito alto. Se o Vélez concordar com cifras mais baixas, ainda que por um percentual menor, pode haver acordo. Também já havia contado para vocês que o Danilo, que discute a rescisão do seu contrato na Juventus, tem conversas avançadas com o Flamengo e pode sim se tornar reforço do clube para o restante da temporada. A tentativa do Flamengo de trazer o Danilo, ou pelo menos os planos do Flamengo, de trazer o lateral da seleção, Danilo, 33 anos, mas que no Flamengo seria zagueiro, o que também não é tão novidade assim na carreira dele, porque ele joga nas duas aí, né, Sim. Pedrosa? Sem dúvida. Na Juventus ele já joga de zagueiro pelo lado direito há muito tempo, né? Na seleção brasileira que ele continua sendo mantido como um lateral direito, capitão, um líder dentro do vestiário. Eu acho que para a seleção ele já não é mais um jogador que eu convocaria, mas para o futebol brasileiro, sem dúvida alguma, ele é uma ótima contratação. Ele é um jogador que vestiu a camisa do Real Madrid, do Manchester City, do Porto, estava na Juventus há tempo, já tem um conhecimento aqui do Alexandre, que jogou com ele no Santos, foi campeão da Libertadores, então adaptação dentro do elenco do Flamengo não vai faltar. E o Danilo, para mim, é um jogador que tem toda essa bagagem, um cara inteligente, um cara que foi campeão em vários times, taticamente e tecnicamente também dentro do futebol brasileiro, eu acho que é na primeira prateleira ali dos defensores. Então, não só o Flamengo, mas qualquer clube que tenha a vontade e consiga contratar o Danilo, vai estar contratando um bom jogador. Que tal, André? Ali para defesa, muito bom jogador, seja na lateral, seja como zagueiro, muito bom jogador. A escola total europeia, jogador importante. E hoje aqui no futebol brasileiro, ele seria aí na defesa, imagino, realmente na primeira prateleira. Muito bom jogador. Agora, pelo que se sabe, pelo que se entende, questão financeira. Ele tem que entender que por mais que o futebol brasileiro esteja hoje
pagando bem esses jogadores, vários clubes com salários altíssimos, astronômicos, ele tem que diminuir, porque lá também, fora, também ganha muita grana. Então vai ter que diminuir. Se o Flamengo conseguir, seria um jogador importantíssimo, interessantíssimo, poderia virar um dos líderes, um dos principais jogadores. Seria um grande reforço para o Flamengo. Também estou aí com a pé raiz, acho que o Flamengo está num ano promissor, e aí vai ver com o Felipe Luiz, com esse elenco que tem, que é um elenco bom, que foi montado até no ano passado, vários jogadores foram contratados no ano passado, já avisando a temporada de 2025. Mas se o Danilo vier, realmente será um grande reforço, uma grande contratação para o Flamengo. O Flamengo, então, tentando reforçar seu elenco, né, com um jogador de grife, né? Danilo, quantas vezes, né, perdi as contas aí, por quanto tempo estava atuando pela seleção brasileira, 33 anos, mas seria para atuar não como lateral, como é o hábito dele na seleção, mas sim como zagueiro no Flamengo. Ele estava cotado, inclusive, para se transferir da Juventus para o Napoli, e o Santos também fez proposta para tentar trazer o Danilo, mas o Flamengo eu acho que tem mais garrafa vazia para vender, tem mais bala na agulha para trazer o Danilo. E precisa também, Neila, porque perdeu o Fabrício Bruno. Exato. O Flamengo hoje reforçou essa necessidade. O Flamengo hoje não tem o zagueiro imediato reserva da dupla Léo Ortiz e Léo Pereira. Então o Flamengo tem a necessidade. Eu acho que o Danilo, falando em oportunidade de mercado, é uma baita oportunidade de mercado, sem dúvida alguma. Agora a questão, assim, perdeu o Fabrício Bruno. Acho que o Felipe Luiz quis perder o Fabrício Bruno. Tudo bem. Por quê? Talvez não goste. Talvez até na época que jogava já não gostava. Sim. Porque quando ele apareceu como treinador, ele já tirou o Fabrício Bruno. Sim. Logo de imediato foi para o banco. O Léo Ortiz tem uma saída de bola melhor? Talvez. Principalmente ali como zagueiro. E é o jeito que o Felipe Luiz gosta que o time jogue. Uhum. É jogar ofensivamente, mas tem a saída de bola da zaga. Sim. O Danilo talvez também tem uma saída de bola melhor do que o Fabrício Bruno. Com certeza. Mas assim, o Felipe Luiz quis perder o Fabrício Bruno. E foi uma oportunidade de negócio. Eu até achei uma venda boa para o Flamengo. Era para vender mais, era para continuar com o jogador. 7 milhões de euros ou de dólares a venda do Foi 7 milhões de euros à vista. É uma boa venda. Um jogador de 28 anos. O Fabrício teve na seleção. E outra, 3 vezes mais em relação ao que comprou. Em termos de negociação financeira, o torcedor, às vezes, não está nem aí para isso. Geralmente você fala com o jogador, não sai do meu bolso, não é da minha carteira, não sou eu que recebo. Mas em termos de financeiros de empresa, o Flamengo vendeu 3 vezes mais. Tecnicamente, eu acho que o Fabrício Bruno tem mercado para jogar em vários clubes do futebol brasileiro e como titular. Vai ser no Cruzeiro assim. Poderia ter ficado no Flamengo? Ao meu ver, sim. Mas para o Felipe Luiz, que é o técnico, não. E ele queria ir. Ele queria ir. O Fabrício quis ir. Ficou muito claro. Sim. Talvez por conta desse gosto do Felipe Luiz, que ele já tinha experimentado nessa temporada, mas o Fabrício tinha tomado a decisão de ir embora. E muito se fala que no meio do ano passado, ele não quis ir para a Europa. Mas no meio do ano passado, era outro mundo. No meio do ano passado, ele era titular absoluto. Era outro técnico. Jogador de seleção brasileira. O Flamengo ainda estava na Libertadores. É totalmente diferente do final do ano e desse início do ano. Ele não quis é titular, ele sabe que não vai ser titular. Ele não quis ir no ano passado por uma escolha familiar também. Pode ser. Porque ele ganharia a mesma coisa na Inglaterra e a esposa, se eu não me engano, estava grávida e ele não queria ir para outro país, outra adaptação. Então ele acabou recusando a proposta da Premier League naquele momento. Mas depois ele teve outra proposta e quem recusou foi o Flamengo. Então, assim, eu acho que a gota d'água para o Fabrício Bruno sair do Flamengo foi muito mais a questão do Felipe Luiz de chegar e falar, cara, eu não conto com você. E o Fabrício era um jogador que, eu lembro muito bem, jogou muito bem contra a Espanha, com a camisa da seleção brasileira, e jogou muito bem contra a Inglaterra. Esse cara tem total direito de querer jogar como titular em um clube do futebol brasileiro. Mas que o Flamengo perdeu um grande jogador, perdeu um grande jogador. Se vai trazer o Danilo para repor, para recompor, ótimo, perfeito. Aí seria interessante e até melhor. Não tenha dúvida disso. Eu não estou falando de idade, não estou falando de questão financeira, estou falando nada disso, estou falando de tecnicamente. Eu imagino que seja melhor. Se não vier, perder um zagueiro, tem que contratar um outro zagueiro. Vai ser da base? Também pode ser da base. Tem algum lá bom?
Pega um jogador da base, traz para o profissional, para ver se efetivamente vai dar certo. Mas assim, no momento, perdeu um zagueiro, Fabrício Bruno, bom zagueiro, perdeu. Vai trazer o Danilo? Melhor ainda. Se não trouxer, vai ter que ir ao mercado para contratar. É isso, né? O Flamengo vai ter que ir ao mercado, né, para reforçar aí o seu elenco, né? Tem aí a situação do Jorginho, né? O Flamengo tentando essa contratação. Apareceu também essa oportunidade de mercado do Danilo, né, que não é unânime, né, entre os torcedores rubro-negros, mas de certa forma é uma oportunidade de mercado, tendo em vista que você não tem que fazer ali uma operação financeira. E tem também aí a situação, né, do zagueiro Valentim Gomes, também aí, né, sendo alvo, né, do Flamengo depois de ter sido oferecido. Beleza, meus amigos? Então é isso, né? Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Aproveita e coloca seus comentários aí, né, sobre esses nomes, o que você acha, tá? Sobre o Jorginho, né, sobre o Valentim Gomes e até mesmo sobre o Danilo. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Jorge Nicola e também para o canal Placar TV. O link deles está aqui, né, na descrição desse vídeo. Beleza? Tamo junto? Daqui a pouco eu volto trazendo mais novidades para vocês. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!